A região cervical, pessoal, é uma região muito crítica, né? É uma área muito delicada. Então, a região cervical é uma região muito delicada, né? E às vezes eu até acho que muita gente atua, faz intervenção na região cervical, muitas vezes sem nem dominar exatamente, nem ter às vezes nem o conhecimento do quão crítico, quanto é delicado trabalhar nessa região, nessa área. Porque a região cervical, ela é uma área muito vascularizada, a gente vai falar um pouco da anatomia, ela é uma área muito inervada, né? Então uma área, eu diria para você, uma área bastante perigosa. E às vezes eu vejo procedimentos sendo realizados, às vezes de forma até bastante agressiva na região cervical, inclusive é até bom a gente falar, né? E a gente já viu, na verdade, né, complicações, por exemplo, já vi na televisão mesmo, lipoaspiração de papada, em que houve provavelmente uma secção, né, uma lesão da carótida, provavelmente, que a paciente evoluiu para êxito letal, né, durante o procedimento mesmo. Então, é uma área muito delicada. E a gente, frequentemente, na cirurgia dermatológica, a gente se depara com a necessidade de fazer uma cirurgia na região cervical, por N motivos, né? Às vezes você tem que fazer uma biópsia, tem ali uma lesão, você precisa biopsiar. Às vezes, o paciente tem uma lesão que você precisa tirar dali, o paciente tem um cisto, né? Às vezes tem um cisto epidérmico ali, às vezes o paciente tem um carcinoma base celular, às vezes tem uma ceratose seborreica. Ali é uma região que tem muito acrocórdon, né? Os pacientes pedem para retirar esses acrocórdons, então é uma área muito procurada para a cirurgia dermatológica. Então você com certeza vai se deparar com o paciente pedindo para que você faça uma cirurgia na região cervical, no pescoço dele. E é importante que você domine a técnica da cirurgia dermatológica, né? Que você tenha refinamento. Então, para você fazer uma cirurgia na região cervical, é fundamental que você tenha refinamento. Por quê? Porque se você executar a cirurgia de forma grosseira, você tem um risco muito grande de cometer uma iatrogenia. E uma iatrogenia na região cervical pode ser catastrófica, não é verdade? Como eu falei agora há pouco, já há caso de êxito letal, né, em lipoaspiração de papada, que parece uma coisa tão simples, né? Até profissionais não médicos estão executando. É muito simples de fazer, mas é muito simples de você também causar uma lesão, né? Uma lesão de alto risco, de um risco muito grande. Então, e uma complicação gravíssima. Então é importante que a gente domine a técnica da cirurgia dermatológica na região cervical. E eu vou dar aqui as dicas para vocês de como que vocês vão fazer a cirurgia nessa região para que vocês evitem complicações, tá? Nesses 25 anos que eu fui professor lá de cirurgia dermatológica na residência, nós não tivemos, graças a Deus, nenhum caso de complicação grave em região cervical. E eu mesmo, na minha prática, né, eu tenho 30 anos de profissão, nunca presenciei nenhuma complicação grave de cirurgia na região cervical, tá bom? As complicações que eu já vi são aquelas complicações menores, que eu já falei para vocês, sempre falo aqui, que na cirurgia dermatológica as complicações são assim, de gravidade muito menor que nos procedimentos estéticos, né? A gente não tem aquelas necroses extensas, a gente não tem amaurose, a gente não tem lesão de nervo, não temos essas complicações tão graves, né? Oclusão arterial, oclusão vascular, a gente não tem na cirurgia dermatológica. Então, vale aí uma reflexão, né? Além disso, então, as complicações são de menor gravidade. Outra coisa, a maioria dos profissionais que atua nessa área da cirurgia dermatológica não domina a cirurgia dermatológica, então a maioria das pessoas que atua na área de vocês não domina a técnica da cirurgia dermatológica. E são 4 grandes vantagens. A terceira grande vantagem é que profissional não médico não executa a cirurgia dermatológica, né? Hoje existe essa discussão tão grande, né, de profissionais que fazem
os procedimentos que antes eram da dermatologia, da cirurgia plástica, e hoje vários profissionais de outras áreas também estão fazendo. E na cirurgia dermatológica não, somente médicos podem fazer, né? Tanto que nos meus cursos, tanto o online quanto no presencial, somente médicos é que podem fazer meus cursos. E a quarta grande vantagem é a margem de lucro, que é altíssima na cirurgia dermatológica, porque material você vai gastar muito pouco de material, em torno de R$10 talvez. E nos procedimentos estéticos, imagina quanto do seu faturamento remunera a indústria, não é verdade? Quanto você gasta numa toxina? Você cobra pela toxina, uma boa parte, às vezes quase metade, você remunera a indústria, né? O ácido hialurônico, os bioestimuladores de colágeno, tecnologias e assim vai, né? Mas vamos voltar aqui à região cervical, pescoço, que é uma área muito crítica. É preciso ter muito conhecimento, muito domínio da técnica para você atuar na região cervical, para que você não corra risco de causar uma iatrogenia grave, né? Porque a região cervical, como eu falei, ela é muito vascularizada. Então, quais vasos importantes passam ali? Simplesmente as carótidas internas e as carótidas, né? Porque é um par de cada lado, as carótidas internas e as carótidas externas. Então, é muito arriscado. Mas eu vou dar todas as dicas aqui para vocês evitarem incorrer no perigo de, por exemplo, lesar a carótida. Porque se isso acontecer, certamente acho que o caso vai ser de êxito letal, tá bom? Quais outros vasos também que passam ali na região cervical? As jugulares internas e as jugulares externas. Aí você vai falar, doutor Ed, mas na cirurgia dermatológica a gente pode atingir a carótida? Pode sim, né? Já teve complicação desse tipo em procedimento, né? No curso online, não só no curso online, mas no curso presencial, o meu objetivo é fazer com que vocês faturem com cirurgia dermatológica, gente. Sabe, eu não quero que vocês vivam dando plantão, que vocês vivam recebendo honorários aviltantes dos planos de saúde, recebendo R$100 para fazer uma exérese de um nevo, sabe? Eu quero que vocês melhorem o faturamento, para que um dia vocês tenham liberdade, né? Liberdade, por exemplo, de fazer escolhas, como eu hoje. Hoje eu não faço mais cirurgia plástica, eu só me dedico aos meus cursos. Mas eu me programei para isso, né? Então vocês que são jovens, vocês precisam se programar agora, para que quando vocês chegarem na minha idade, com 53, 54 anos, vocês poderem escolher o que é que vocês vão fazer, sabe? Que tipo de paciente você vai atender, que tipo de trabalho você vai querer se sujeitar a fazer ou não, não é? Mas tudo isso começa agora, que vocês são jovens, e por isso que eu faço questão, obviamente, de ensinar a técnica para vocês, mas o meu objetivo, através da técnica, a técnica é uma ferramenta para que vocês faturem com cirurgia dermatológica. E isso é possível. Não é fácil, mas é possível, né? Do absoluto zero ao alto faturamento. É possível. Eu quero ensiná-los esse caminho. A cirurgia dermatológica é uma ferramenta para isso, para que vocês tenham essa liberdade, entende? Então, por isso que eu faço questão nos meus cursos online, tanto no online quanto no presencial, de ensinar para vocês o caminho, o passo a passo, de como fazer isso, para que vocês não fiquem cobrando, sabe, honorários tão baixos. A média hoje no Brasil, para exérese de nevo intradérmico, o valor cobrado é de 350. É um grande absurdo. Então existem técnicas para que vocês consigam faturar de forma adequada. E a cirurgia dermatológica é apenas uma ferramenta. Só que essa ferramenta ela tem que ser muito bem executada, porque senão é impossível que você consiga altos faturamentos, né? Uma bolinha que dá em cima da pele dos olhos é uma cirurgia? Pode ser, Andréa. Pode ser sim, tá bom? Depende da lesão, a gente tem que fazer uma cirurgia sim, tá? Uma cirurgia dermatológica. Então, eu faço questão de passar para vocês, né, meus alunos médicos, meus seguidores, o caminho para que vocês consigam essa liberdade. De não ter que se submeter a plantões, a honorários dos convênios que são muito baixos, para que vocês não vivam trabalhando demais e não terem qualidade de vida, né? Não verem seus filhos crescerem, não poderem viajar, não poder descansar, ter que trabalhar demais para poder pagar as contas. Então eu não quero isso,
para vocês. Eu quero que vocês experimentem uma outra forma, de uma outra medicina. Porque a maioria, acho que 85% dos médicos vive essa vida. De plantões, honorários baixos, qualidade de vida ruim, não acompanha o crescimento dos filhos, não tem tempo para viajar, está sempre estressado trabalhando. Então eu quero que vocês mudem isso, tá bom? Através da cirurgia dermatológica, que é a ferramenta que eu tenho para ensiná-los a fazer isso. Mas vamos voltar lá. Então, o pescoço, por que a região cervical é muito crítica, né? É uma área muito perigosa, vou falar. Então, o termo correto é isso, é uma área muito perigosa. E quando a gente estava falando, mas carótida, como é? A carótida é muito profunda, como é que a gente pode lesar a carótida? Pode sim, como eu já falei, já aconteceu, né? E o nervo, existem obviamente que são vários nervos que atravessam a região cervical, mas um nervo que pode ser muito facilmente seccionado é o nervo auricular magno. E eu vou falar para vocês onde que ele está, como que você vai evitar de seccionar, de lesar esse nervo, tá? E uma outra coisa interessante é o seguinte, nós temos aqui as glândulas submandibulares, você pode até palpar aí. Às vezes o paciente ele tem uma hipertrofia dessa glândula submandibular, que às vezes dificulta até o contorno, a definição do contorno mandibular. E às vezes pode você incorrer no desejo de ressecar, sabe? A parte da glândula submandibular ou inadvertidamente achar que aquilo é um cisto, por exemplo. Ou que é um lipoma, ou que você pode ressecar aqui a glândula submandibular, que é uma glândula salivar. E qual o grande problema? Essa glândula salivar submandibular, ela é vascularizada, extremamente vascularizada, e os vasos são calibrosos, que às vezes a gente, obviamente que não é o jaw, mas pode confundir um pouco, porque pode aparecer aqui um abaulamento, e às vezes você vai ali fazer uma incisão, talvez para tirar ou fazer alguma coisa, você pode causar uma hemorragia, porque o sangramento é muito exuberante. Tá bom? Então, muito cuidado aqui na região submandibular, especificamente aqui na topografia da glândula submandibular, para você não entrar ali com muita força, com muita sede ao pote para fazer cirurgia naquela região. Mas como eu estava falando, toda a delicadeza é importante, né? Quando eu falo para vocês, você precisa dominar a técnica e você precisa ter refinamento. A região cervical é uma região que exige muito refinamento. Você precisa ter delicadeza. Quando eu falo para os meus alunos, você precisa ter delicadeza nos tratos com o tecido do paciente e com o paciente em si, obviamente. E eu percebo que às vezes o médico vai com muita força, né? Então, na hora de anestesiar, introduz a agulha profundamente. Isso não é bom. Na hora de incisar, fazer uma incisão com lâmina, vai com muita força. E às vezes perde o controle de até onde a lâmina pode aprofundar. Isso também não é bom. E muitas vezes um punch, um simples punch, você vai fazer ali uma biópsia, você vai com o punch com muita força, você pode atravessar a pele e lá embaixo você pode pegar alguma estrutura nobre. Então, por isso que eu falo sempre para os meus alunos, né? Mãos de fada, né? Para você não introduzir com muita força o seu instrumental, seja agulha, seja lâmina, seja punch, seja qualquer outra coisa, tá? Como que a gente vai fazer a antisepsia na região cervical? Vamos usar clorexidine alcoólico, tá bem? Eu prefiro do que o Povidine, por exemplo, que vai ficar tudo amarelo, marrom, depois você tem que limpar para o paciente ir embora. Então faça antisepsia com clorexidine alcoólico sempre num sentido só. Ou de cima para baixo, ou de baixo para cima, ou de direita para esquerda, ou de esquerda para direita. Quando a gente vai fazer anestesia na região cervical, vamos usar lidocaína com vasoconstritor. Não tem problema de você usar vasoconstritor na região cervical, tá bom? E todo cuidado é pouco na região cervical, por quê? Porque é uma região muito vascularizada. Então você pode acabar, por exemplo, por isso é importante você aspirar para ver se você não pegou algum vaso, para você não injetar anestésico de forma intravascular. Principalmente na jugular externa, porque ela é muito superficial. O Márcio falou, acrocórdio é muito comum na região cervical e muitas vezes fica em cima da veia do pescoço. Dá para fazer exérese? Dá sim. Dá para fazer, exatamente. Então eu vou te ensinar a técnica que não vai ter perigo nenhum, tá? Inclusive de tirar um tumor, um baso, um espino, de você tirar acrocórdon e todas as outras lesões sem perigo, tá? Mas o que eu estou falando já desde o início é isso, mãos leves, mãos de fada. Então isso é um treino, sabe?
Porque às vezes a gente se preocupa muito em executar a cirurgia, em ressecar a lesão, e não se preocupa com o peso da nossa mão. E aí o peso da nossa mão, se você vai com muita força, com muita sede ao pote, você pode causar iatrogenia. Fora isso, que o paciente sente o peso da mão do médico sobre ele. Não pense você que não. Então você fazer uma mesmo toxina, preenchedor, é preciso ter a mão leve, tá? Porque o paciente vai sentir esse peso. E isso vai fazer diferença lá, para você agregar valor, sabe? Então o paciente que vem, faz o procedimento, fala que não sentiu nada, que não doeu, não sentiu nem o médico apoiando, não sentiu as mãos do médico, ele vai pagar mais caro pelo tratamento. Ele vai aceitar pagar mais caro, né? Então tudo isso são detalhes que vão agregar valor ao seu atendimento. E a anestesia, a gente vai usar a anestesia, a lidocaína com vasoconstritor, como eu falei. E não só na região cervical, e aqui é muito importante esse detalhe, a cirurgia a gente tem que lembrar que é uma cirurgia dermatológica, não tem necessidade de você introduzir agulha profundamente para fazer anestesia. Isso é uma coisa até que eu vejo nos meus alunos. Por exemplo, faz a anestesia, introduz a agulha e depois injeta o anestésico lá, às vezes por retroinjeção. O que acontece? A anestesia é o subcutâneo. E na hora que vai fazer a incisão na pele, o paciente sente dor. Sabe por quê? Porque não foi anestesiada a derme, a pele não foi anestesiada. Então é muito comum do paciente ser anestesiado do subcutâneo e a pele não foi anestesiada. Então, toda a cirurgia dermatológica, eu sempre falo com os meus alunos, comece de forma intradérmica. Então, qual agulha a gente vai usar? Vamos usar a agulha de insulina, aquela de canhão amarelo, que é a agulha mais fininha, né? Eu gosto dela para fazer toxinas, etc. Aquela de canhão amarelo, que é 30 por 13 milímetros, tá? Você coloca o bisel e vai infiltrando, injeta. Na derme não tem nenhum vaso calibroso, então não há necessidade de você aspirar. Você vai dando toda a volta, eu vou tentar fazer o desenho aqui na minha lousa, como que eu gosto de fazer anestesia. Então, imagine que você fez uma elipse. Vamos fazer uma lesão aqui. Faz de conta que você vai tirar uma lesão circular. Então, eu gosto de introduzir a agulha aqui, infiltro, coloco o biselzinho, já faço um botãozinho. Empurro mais agulha, mais outro botãozinho. Empurro mais agulha, outro botãozinho. E vou fazendo assim, dando a volta. Tá? E sempre fora do desenho. Porque outra coisa que é muito comum de acontecer é de vocês anestesiarem dentro da lesão. E aí o que acontece? Tudo bem, às vezes na hora de fazer a incisão, retirar a lesão, está anestesiado. Mas na hora de fazer a hemostasia e fazer a sutura, o paciente sente dor. Por quê? Você anestesiou dentro aqui da lesão. E a pele ao redor você não anestesiou. E aí o paciente vai sentir dor para fazer a hemostasia, para dar o ponto. Então, quando você vai fazer a sutura e o paciente está sentindo dor, provavelmente não é porque a anestesia não pegou ou porque passou o efeito anestésico, é porque você anestesiou dentro da lesão, que foi removida cirurgicamente. Então o anestésico foi todo removido. Então é por isso que é importante você anestesiar fora. Mas sobretudo em região cervical, a gente vai fazer a infiltração intradérmica. Nós não vamos fazer uma infiltração profunda, né? Porque depende da topografia, você vai estar em cima da jugular. O vaso mais superficial que a gente tem aqui no pescoço, e mais calibroso, mais perigoso, é a veia jugular, a jugular externa, tá bom? Que a gente vê por transparência, e é muito comum, a própria enfermagem punciona, vocês já viram isso? Punciona a jugular para fazer medicação intravenosa, tá? Então é isso. A anestesia, o segredo é esse, sempre intradérmico, coloca o bisel, a pontinha da agulha já faz o botãozinho, introduz mais agulha, mas não profundamente, mas sim intradermicamente, mais outro botão e vai fazendo toda a volta, tá certo? Esse é o cuidado da anestesia, porque se você vai com a agulha profundamente, às vezes você pegou um vaso e injetou de forma intravascular o seu anestésico, tá? Isso é perigoso. O punch, dá para fazer punch no pescoço? Sim, claro que dá para fazer, mas sempre muito cuidado, gente. Os vasos estão de forma lateral. Então eu fiz aqui um desenho. A gente tem, aqui o desenho aqui é o queixo, né, o mento, a região cervical. Aqui o músculo esternocleidomastoide, que sai lateralmente. E aqui está passando sobre ele a veia jugular externa. E também o nervo aqui, o nervo auricular magno. É nessa topografia
que essas estruturas estão mais superficiais. Então, na região lateral do pescoço, gente, muito cuidado. Você não vai fazer uma incisão profunda, não vai introduzir o punch com muita força ali, porque você pode sim pegar a jugular externa aqui nessa topografia, tá? A região central do pescoço é mais segura de trabalhar. A região mais perigosa são essas regiões aqui laterais, tá bom? Mas não tem problema de você fazer um punch aqui. Aí você vai falar, mas qual a dica que o senhor daria? Você vai fazer um punch, uma coisa que você pode fazer, pega aqui a pele assim, ó, pega aqui e vai com o punch e faz aqui, sabe? Puxando a pele aqui. Ou seja, você já está afastando a pele que você vai biopsiar do vaso e do nervo que está passando por aqui. Porque às vezes você vai com o punch assim, ó, você introduz, você atravessa a pele, vai e pega a jugular e aquilo vai começar a jorrar. Vai começar a jorrar sangue. Então, o começo de tudo é a mão delicada. Desde fazer antisepsia até anestesia e agora vamos para o punch. Então, o punch, gente, você pode pegar como eu falei aqui. E você vou pegar essa caneta e você faz assim com o punch. Ó, vai girando num sentido só, você pegou aqui a pele e faz aqui, ó, segurando ele. Tá bom? Vai num sentido só e faz. O segredo do punch é, você vai com o punch, você sente que atravessou a resistência da pele. Mas para você sentir que venceu a resistência da pele, você tem que ter sensibilidade na mão. Por isso você precisa treinar. Então o punch você vai fazer aquele movimento circular num sentido só. De repente você sente que venceu a resistência da pele. Você atravessou a pele. Para. Tira o punch, vai com a agulhinha e tira aquele fragmento. Tá certo? Tira o fragmento, corta com uma lâmina ou com uma tesoura, coloca lá no formol e você vai dar o ponto, tá bom? Se estiver sangrando muito, você pode fazer uma hemostasia ali, mas cuidado, porque às vezes você vai querer fazer uma hemostasia muito profunda, aí você pode pegar o vaso ali, tá? O vaso mais calibroso, por exemplo, a jugular. Então, o segredo no pescoço é não aprofundar. Bom, agora vamos falar aqui da lâmina. Então você vai fazer, por exemplo, não é punch, você vai fazer uma exérese de uma lesão mesmo. Então você vai tirar um baso, por exemplo, alguma coisa nesse sentido. Então, você vai fazer o fuso. O segredo volta na mão de fada, na mão delicada. Vai fazer lá a incisão. E qual que é o segredo? Você não vai... Eu sinto muito os meus alunos quando eles chegam, que eles pegam assim a lâmina, introduz a lâmina e vai puxando assim com força. Ou seja, ele já introduziu a lâmina e vem cortando assim. Não. Porque nessa passada assim, de forma mais agressiva, você pode seccionar alguém que esteja embaixo. Aí você vai falar, mas como que eu vou fazer então? Você vai com a mão leve, obviamente, e você vai aprofundando devagarinho, milímetro por milímetro. Então você vai passar a lâmina, aí você incisou a derme superficial. Você incisa, passa a lâmina do outro lado, faz a mesma coisa. Depois você volta aqui, passa a lâmina de novo, com as mãos leves, mãos de fada, aprofunda mais um pouquinho. Depois do lado de cá, e assim você vai devagarinho, aprofundando 1 milímetro de cada vez. Até que você sente que atravessou a derme, que você ultrapassou a derme. Porque a derme ela é branca na carada e quando ela termina, chega no subcutâneo, que é amarelado, todo mundo conhece. Chegou no subcutâneo, para. Você não vai continuar aprofundando, né? E aí você vai cortar lá o fuso lá em cima, o fuso aqui embaixo, vai puxar com a pinça e vai tirando a lesão, tá bom? E outra coisa, sempre sob visão direta. Você vai puxar a sua elipse, o fuso, e você vai cortando, olhando o que você tem lá no fundo. E o que você tem aqui na peça que você está tirando. Tudo sob visão direta, né? Às vezes eu vejo que há assim, uma tendência de pega, puxa aqui, já vai cortando, vai tirando. Não, é melhor você fazer, eu sempre falo com meus alunos, movimentos curtos, pequenos, sabe? Então assim, eu falo às vezes para eles, quando você vai fazer uma incisão, não só no pescoço, mas principalmente no pescoço, você não pode ir com a lâmina lá como se você estivesse num canavial cortando cana, sabe? Desse jeito. Ou com um facão. Não. É melhor você ir cortando pouquinho em pouquinho. Então, movimentos curtos, delicados e precisos. Isso vai te proteger de você causar uma iatrogenia grave. Você vai ter uma cirurgia muito mais limpa, né, muito mais precisa. Ela vai sangrar bem menos e você vai ter muito menos complicação. Então, quando você entrega esse tipo de resultado, você pode cobrar, você pode alcançar um alto faturamento. Agora, quando você tem uma cirurgia
que é toda complicada, né? Sangra demais, depois evolui com hematoma, depois faz infecção, depois faz deiscência, se bobear faz necrose. Como é que você vai precificar um procedimento desse? Né? Não tem a menor condição. Então é importante a precisão. E aí a precisão que eu digo para vocês é movimento curto, pequenos movimentos delicados, com calma, não tem pressa, vão te dar muito mais precisão. Precisão cirúrgica e precisão de resultado. E aqui cabe a gente falar das linhas de força, né? Como são as linhas de força na região cervical? Aqui sim, elas são conforme, como manda o figurino mesmo, né? Como é a regra. Elas são perpendiculares às fibras musculares. Quem são os músculos? Qual é o músculo mais superficial aqui? É o platisma. E todos os outros músculos, eles têm esse sentido longitudinal, né? O platisma tem esse sentido aqui, esse sentido. E a linha de força, ela é transversal. Ela é transversal. E como a gente sabe, as linhas de Langers, que são as linhas de força, elas são transversais às fibras musculares. Mas existem algumas exceções, que eu não vou falar agora. Mas aqui ela segue conforme a regra, tá? Então elas são transversais. Então você vai fazer um fuso, você vai deixar a cicatriz assim, transversal. Por isso que quando a gente faz, né, tiroidectomia, a incisão é transversal, tá bom? Então você vai posicionar a sua cicatriz de forma transversal. Sempre que possível, obviamente. Porque se você tiver uma lesão comprida assim, faz de conta que você tem uma lesão comprida. Não tem como você fazer uma incisão transversal. Aí você vai deixar uma incisão longitudinal. Então, a gente, como em medicina, nunca, nem sempre e nem nunca, né? Então, se possível, transversal. Mas se a lesão é longitudinal, a incisão vai ficar longitudinal. Não tem outro jeito, né? Então, fizemos lá. Já falei para vocês da incisão, que você vai incisar, vai aprofundar a incisão lentamente. Então, você vai passar a lâmina várias vezes, 1 milímetro, 1 milímetro, 1 milímetro, 1 milímetro, até que você atravessa a derme, chega no subcutâneo e vai parar por aí, tá bom? E aí, depois que você tirou a lesão, como eu já falei, movimentos curtos e precisos, com muita calma, não tenha pressa. Melhor, sei lá, tirando, sabe, devagarinho, do que fazer um corte assim e de repente aquilo começa a sangrar. E a hemostasia? A hemostasia na região cervical também ela tem que ser muito cautelosa. Não dá para você chegar com bisturi elétrico numa potência alta e chegar lá e torrando tudo, sabe? Porque você pode nessa chegar na jugular externa, como eu já falei para vocês, que ela está muito superficial, ela está abaixo da pele, você pode causar uma perfuração na jugular e ela começar a jorrar sangue, né? Então, muito cuidado, tá? Fazer sempre uma hemostasia econômica. Cauterize só o que está ali sangrando bem ali. Talvez valha a pena você pegar com a pinça ali e cauterizar. Muito cuidado, visualiza se não tem nenhum vaso calibroso ali. E a sutura? Como que a gente vai fazer a sutura? A sutura na região cervical, a mesma coisa, né? Tudo com muito cuidado. Então, sob visão direta. Você não vai pegar lá, por exemplo, pega a pinça, já vai lá dando ponto e entra com a agulha lá, você não sabe nem onde que está indo a ponta da agulha. Então, a sutura, ela também tem que ser feita sob visão direta. Mas como que é isso, doutora, de visão direta? Você vai pinçar lá com uma pinça de Addison com dente, porque ela é menos traumática, porque a pinça de Addison sem dente, ela é uma pinça traumática, porque ela fica mastigando a borda, né? Quem pensa que a pinça sem dente ela é menos traumática, se engana, porque ela é muito mais traumática, porque ela mastiga a borda da ferida. E a pinça com dente, ela pega puntiforme, então ela é menos traumática. Então você vai pegar com a pinça e vai levantar a pele e vai passar a agulha sob visão direta aonde que está indo a ponta da agulha, para que você veja a agulha passando pela pele e já saindo ali sob o seu olhar. Né? Você não pode introduzir a agulha lá sem saber onde que ela está indo. Então, por isso vale a pena você puxar com a pinça para fazer essa sutura. Então, cada passada da agulha, puxa ali para ver. Passou do lado de cá, pega do lado de cá, levanta, passa para cá. Vem para cá, é a mesma coisa. Jamais fazer uma sutura às cegas, né? Sem ver para onde está indo a agulha. Justamente para não correr o risco de pegar alguma estrutura nobre na sua profundidade ali. Tá? E qual fio que seria melhor para a região cervical? Então, região cervical e face, eu gosto de usar nylon 5 zeros, tá? Na pálpebra eu uso nylon 6 zeros. Então, eu gosto de usar na região cervical nylon 5 zeros.
5 zeros para dar pontos simples, por exemplo. Uma outra sutura que é bem interessante é a sutura contínua. Para a região cervical vai muito bem a sutura contínua. Você vai dar um ponto simples aqui, pegando nessa extremidade, vai dar lá o ponto normalmente, dá 3 voltas, dá 2 voltas e vai dando 3 nós. Aperta bem. Depois você vai entrar aqui e sai aqui, entra aqui e sai aqui. E vai fazendo, é o chuleio mesmo, você vai dando a volta, até que você chega aqui no final e dá um ponto simples novamente. Qual que é o segredo da sutura simples? É que ela não pode ficar frouxa, a sutura contínua, perdão. Ela não pode ficar frouxa, porque se ela fica frouxa, pode abrir, pode ficar aberta a incisão, ou pior que isso, pode ficar sangrando, porque a sutura, é importante que vocês saibam, que ela tem um papel hemostático. Então, cada volta que você dá, você puxa o fio. Dá outra volta, puxa o fio. Dá outra volta, puxa o fio. Para que fique bem apertadinho, né? Porque se aquilo ficar frouxo, vai acabar sangrando bastante, fica aquilo babando depois. Então é importante vocês saberem que a sutura tem esse papel hemostático. E muitos alunos perguntam, mas doutor, se eu aperto muito o ponto, isso não vai marcar a pele? Não. O que marca a pele não é você apertar o ponto, apertar o nó, tanto no ponto simples quanto nesse chuleio, nessa sutura contínua. O que vai apertar, o que vai marcar a pele é você pegar muito longe da borda. Então você pegando aqui, perto da borda, mais ou menos 2 milímetros, atravessando toda a espessura da pele e fazendo a sua sutura, olhando visualmente uma sutura extremamente delicada. Agora, quando você pega muito longe da borda, fica aquela sutura grosseira, aquela sutura gordinha, né? Então, quando você pega muito longe, é que vai marcar muito a pele. E não você apertar o ponto, apertar o nó. E também não é o tempo de permanência também. Então, às vezes, conheço muito médico que retira os pontos de forma precoce, com medo que aquilo vá marcar a pele. Só que o que acontece? Deiscência, às vezes abre toda a cirurgia. E aí o problema é muito pior, né? Então, esses pontos simples a gente faz com nylon 5 zeros, e essa sutura contínua a gente faz com nylon 4 zeros. O curativo a gente vai fazer com gás e micropor simples mesmo. A gente pode fazer o curativo compressivo, que vocês lembram, a gente já fez aqui uma aula de curativo compressivo. E como que é o curativo compressivo? É você pega a sua gás e vai dobrando, faz um charutinho, dobra depois ela sobre ela mesma, de forma que ela fique alta. Então o curativo compressivo ele tem uma base estreita e é alto. Na hora que você põe o micropor, aquilo afunda, aquela gase que foi emboladinha, ela afunda e fica comprimindo. E se o curativo tem que ser compressivo, ele tem que permanecer ali aproximadamente 2 dias, 48 horas, porque senão perde ali o efeito compressivo, tá? Então é assim. Curativo compressivo, eu já vi uma vez fazerem assim, enfaixar o pescoço, não acho muito bom, né? Porque você pode asfixiar o paciente. Então eu prefiro fazer curativo compressivo dessa forma, com um bolinho, não um bolinho, uma gase só que você vai enrolando. Deixa eu ver se eu tenho uma gase aqui, eu acho que eu não tenho, hein? Deixa eu ver se eu consigo alguma coisinha para mostrar para vocês. Ó, imagine que isso seja uma gase, você vai dobrando assim, ó, fazendo um charutinho. E aí você vai dobrar isso aqui, ó, é a gase, hein? Você dobra sobre ela mesma. Tá vendo como ela ficou alta? Daí você coloca isso aqui e põe o micropor em cima. Quando você coloca isso aqui, afunda. Quanto mais alto ficar esse bolinho, mais compressivo vai ser o curativo, tá? Faça isso com gases. Nem que você precise de duas gases, não tem problema. Faça. Aí quando você coloca o micropor, aquilo fica apertando. Porque muita gente acha que curativo compressivo é aquele que você aperta. Só que depois que você tira a mão, ele deixa de ser compressivo. Porque quem estava comprimindo era a sua mão. Então é importante saber que o curativo compressivo ele tem que ser compressivo por si só, né? Então é importante isso, tá? Bom, gente, eu acho que é isso. Então eu vou só fazer aqui uma recapitulação do que é importante. Então, a gente tem o músculo externo cleidomastoide e bem aqui na topografia, nessa região aqui, ele exterioriza e vem e se torna mais superficial, justamente na topografia da jugular externa. Então, essa região aqui, no pescoço, é muito perigosa, tá? Você tem que tomar muito cuidado, mãos de fada, tanto no punch, quanto na incisão com lâmina, quanto na anestesia com a lâmina, com a agulha. E aqui, essa região que eu falei para vocês, que a gente tem a glândula salivar submandibular, que ela é extremamente vascularizada, um vaso calibroso, que às vezes você querendo tirar alguma coisa aqui, você pode seccionar esse vaso e o paciente pode apresentar hemorragia grave, tá?
Na região central do pescoço é uma região mais segura para você trabalhar, é mais tranquilo de você fazer cirurgias aqui, mas sempre tudo com muita delicadeza, tá? Mas não quero assustá-lo, quero dizer para vocês então que na residência, fiquei 25 anos lá, a gente nunca teve nenhuma lesão grave de região cervical, nem em outra região também. E eu também na minha profissão, nesses 30 anos também nunca vi. Mas e foi interessante que na residência a gente fez uma ressecção de um baso nessa região e quando a gente levantou a peça, a gente visualizou nitidamente o nervo auricular magno, tá? O nervo auricular magno, ele dá toda a sensibilidade dessa região, da região cervical, do pavilhão auricular, e também um pouquinho da face. Então é um nervo sensitivo e se houver a secção desse nervo, na verdade a conduta é fazer uma neurocirurgia, uma microcirurgia, perdão, em que você tem que fazer a anastonose novamente, você tem que religar o nervo, tá bom? Mas é óbvio que dependendo da região que você mora, que você trabalha, isso não é possível, porque a gente não tem microcirurgia no Brasil inteiro. E aí o paciente evolui como? Com um neuroma no local da secção, então ele sente um choquinho e uma parestesia de toda essa região, principalmente do pavilhão auricular. Mas fiquem tranquilos, não é uma coisa comum de acontecer, tá bom? É só um detalhe que é importante vocês saberem. Então é isso, eu queria agradecer a presença de vocês, a gente já está aqui com quase 45 minutos de live, só de cirurgia da região cervical, queria agradecer a presença. Qualquer dúvida que tenham, mandem um direct para mim, me sigam também no YouTube, Dr. Ed Wilson Rossoy, e no Facebook, Cursos de Cirurgia Dermatológica, tá bom? Gente, boa noite e muito obrigado, viu? Tchau, tchau.